Boa noite a todos, a paz de Cristo, amém? Então, nesta noite nós estaremos aqui com uma proposta, de apresentar um tema bem interessante, que é o dia 10 de setembro, essa data que é mundialmente oficializada pela Organização Mundial de Saúde, pela conscientização e prevenção ao suicídio. Então, a gente sabe que os números são grandes. A cada dia que passa, as pessoas elas têm uma deficiência maior quando se trata-se de saúde mental. Então, é algo que a gente precisa cada vez mais nos atentar, porque tudo vai da nossa mente, correto? Se a nossa mente não estiver organizada, não estiver resolvida com as demandas que a vida nos impõe, nós temos a probabilidade de adentrar numa depressão, seja ela curta ou aguda, depressiva, uma depressão média. Nós temos essa probabilidade. Então, a saúde mental ela é muito importante. Você vê que se nós formos discorrer entre a Bíblia ela vai dizer sobre esse tema. Júnior, isso tem base bíblica? Claro que tem. O profeta Isaías ele vai dizer no capítulo 26, versículo 3: Tu, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Então, quando a nossa mente ela está firme em Deus, os nossos pensamentos, os nossos objetivos, os nossos propósitos, eles estão mais alinhados. Então, nós encontramos a estabilidade moral, a estabilidade espiritual. Mas e quando nós não estamos bem dentro de nós, nada ao nosso derredor vai bem. Quando nós não estamos bem dentro de nós, nada do que nós podemos fazer, nós podemos estar bem. Mas antes de eu estar iniciando essa palestra, até dentro da Bíblia Sagrada, eu quero fazer algo que Deus colocou em meu coração. Dentro de nós existe um hormônio que é o hormônio da felicidade, o hormônio do amor. E ele é liberado, sabe através de quê? Através de um abraço. Então eu convido a cada um, se você puder dar um abraço no seu irmão, dê um abraço no seu irmão aí de 2 segundos, 5 segundos, porque é nesse momento que dê um abraço no seu irmão, dê um abraço de 2, 3 segundos. Louvado seja Deus, porque através desse abraço, talvez tenha alguém aí, está precisando de um abraço, Tem até aniversariante também aí, que precisa de um abraço também, Quero dar um abraço aqui no meu irmão Manolo. Glória a Deus. Obrigado por favor. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe. Você que está ao alcance dessa transmissão, talvez você não entenda muito, mas você sabe o que significa um abraço? Ele libera um hormônio no nosso cérebro. Esse hormônio é o hormônio da felicidade, do amor. Então, quantas pessoas hoje em dia precisam somente de um abraço? Correto? Então, quando nós abraçamos uns aos outros, nós precisamos liberar esse hormônio. Quantas pessoas engessadas, endurecidas, porque não liberam um abraço, ou não oferecem um abraço. Às vezes a pessoa que está até em casa, ela está necessitando até de um abraço. Você que está em casa, talvez na casa de algum parente, você que talvez está isolado, no isolamento social, talvez você está precisando de um abraço. E um abraço, ele cura, ele tem o poder de curar. Cientificamente já foi comprovado que através do abraço nós liberamos um hormônio, que é o hormônio da felicidade, é o hormônio do amor, e não é o amor que eu estou falando, eros, ágape, eu estou falando de um amor do ser humano para com o outro. Mas eu tenho um texto para nós abrirmos essa palestra, pautado dentro das Escrituras Sagradas, que se encontra em Salmo 22. Se você encontrou, pode se colocar de pé. Se você está com alguma dificuldade, mantenha-se sentado. Mas Salmo 22,
versículo 1. Vai falar exatamente de Davi descrevendo o sofrimento de Jesus. O Salmo 22, quem encontrou, diga amém. Você que está na sua casa, dá tempo de você pegar e talvez a Bíblia que talvez está empoeirada, vai lá no armário lá, ó, pega a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia lá e abra no Salmo 22. Salmo 22, ele tem uma lição muito profunda para nos ensinar. Eu pedi muito a Deus aonde que Ele queria me levar dentro das Escrituras, para eu poder passar, né, essa mensagem nessa noite. O Salmo 22 vai falar sobre o Messias que sofre, porém triunfa. O Messias que sofreu, mas apesar do sofrimento, ele triunfou diante do sofrimento. Nós olhamos muito para nós, né? Mas nós temos um exemplo dentro da Bíblia. Eu não estou falando de Elias, de Moisés, eu estou falando do próprio Cristo. Ele sofreu, mas ele triunfou diante das oposições e adversidades da vida. O Salmo 22, o salmista ele vai dizer assim: Deus meu, por que me desamparaste? Interessante, né? Será que Jesus falou isso? Como é que o salmista Davi vai descrever algo que o próprio Cristo falou? Jesus falou isso na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alonga das palavras do bramido e não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu me ouves de noite e não tenho sossego. Olha só que interessante. Versículo 3. Porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Em ti confiarão nossos pais. Confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam. Em ti confiaram e não foram confundidos. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. Todos os que veem zombam de mim, estendem os beiços e meneiam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que eu livre, pois nele tem prazer. Mas tu és o que me tiraste do ventre, o que me preservaste, estando ainda nos seios da minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre da minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto, e não há quem ajude. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazar me rodearam. Abriram contra mim as suas bocas, como um leão que despedaça o que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração era como cera, se derreteu-se no meio das minhas entranhas. A minha força se secou, como caco, e a língua se me apega ao paladar. E me puseste no pó da morte, pois me rodearam cães. O ajuntamento dos malfeitores me cercou. Transpassaram-me as mãos e os pés. Poderia contar todos os meus ossos? Eles vêm e me contemplam. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sorte sobre a minha túnica. Mas tu, Senhor, não te alongues de mim. Força minha, apressa-te e me socorre-me. Amém? Podem tomar os seus assentos, por favor. O salmista ele vai descrever totalmente os sofrimentos de Cristo. Aqui dentro desse texto há uma profecia do que Cristo ele passou. Foi zombado, né? Foi perseguido, foi caluniado, de todas as formas, as suas vestes foram lançadas sorte. Tudo aquilo que o salmista ele vai relatar dentro desse salmo é exatamente o que Cristo padeceu. As suas vestes foram lançadas sorte. Não foram os próprios escribas,
não foram os próprios fariseus que lançaram: se tu és o Cristo, desce aí dessa cruz e salva a ti mesmo. E o salmista ele vai descrever, né, o sofrimento de Cristo, mas ele vai ao mesmo tempo dizer que Cristo triunfou diante das adversidades. Nós estamos diante de um tema muito importante para esse mês. E digo de passagem, não só deste mês, mas de janeiro a janeiro. É um tema que nós precisamos sempre nos atentar. Porque é como eu estava refletindo no dia de hoje. Para que haja prevenção, nós primeiro precisamos ter conscientização. Não haverá prevenção se primeiro não tiver conscientização. E não haverá conscientização se não tiver uma intervenção. Então, uma abre a porta para o outro. Precisa haver uma intervenção juntamente com uma conscientização para que assim possa haver, né, uma prevenção. O mês de setembro é o mês que nós abordamos o Setembro Amarelo, prevenção e conscientização ao suicídio. Em junho, se você me perguntar, quando se nasceu-se essa campanha? Em 1994, Mike, um jovem dos Estados Unidos, ele reforma o seu carro e ali ele pinta o seu carro de amarelo. Um jovem que aparentemente não tinha problemas nenhum, família, né, boa, tinha bastante abastança, classe média, mas uma certa feita ele saiu com o seu carro amarelo e jogou a estrada fora e tira a sua própria vida. Com este evento, seus amigos, no seu velório, começaram ali, né, a passar uns folhetos amarelos para fazer com que outros jovens se conscientizassem. Ali já estava fazendo um trabalho de prevenção. Eles começaram a entregar alguns folhetos amarelos para quê? Para que no velório de Mike as pessoas pudessem se conscientizar sobre a sua saúde mental. Porque os jovens amigos de Mike nos Estados Unidos possivelmente se perguntaram: por que o nosso amigo tirou a própria vida? Como que um jovem com sua vida totalmente abastada, né, de alimentos, de família, de afeto, de nada tira a sua própria vida? É o que eu costumo dizer: uma pessoa que tira a sua própria vida, ela não amanhece da noite para o dia querendo tirar a sua própria vida. Não. Ali, dentro da mente daquela pessoa, já está acontecendo diversos fenômenos psíquicos que a pessoa ela não se abre, ela se fecha. E por ela se fechar, ela vai se tornando cúmplice de si mesma e criando dívidas emocionais. Guarde isso comigo. Dívidas emocionais. A partir do momento que nós não resolvemos as nossas pendências emocionais dentro de nós, nós criamos dívidas emocionais. E essas dívidas emocionais, como Freud já dizia, elas são enterradas vivas. Freud vai dizer que essas emoções, elas são enterradas vivas. Ou seja, é o que nós costumamos dizer, né, a modo brasileiro, é aquela poeirinha para debaixo do tapete. Só que essas emoções, elas são enterradas vivas. E de uma hora para outra, elas irão aparecer. Aparecer de várias formas. Essas emoções, elas vão, né, se desencadear de várias formas. E é aqui que eu vou, né, ministrar essa palestra, né, de conscientização ao mês de setembro de prevenção ao suicídio. Por quê? Porque o texto que nós acabamos de ler vai tudo ao encontro. Davi estava passando por um momento de sofrimento. Davi estava passando por um momento de angústia. A maioria dos salmos, se você ler e reler, são momentos que Davi estava no deserto passando por angústia. A ponto dele dizer que quando se calou, os seus ossos se secaram. O que ele queria dizer, Davi? A minha estrutura emocional está desabilitada, está desconjuntada, está desestruturada. Eu estava hoje refletindo sobre esse tema e eu achei interessante, porque
a cruz que foi para Jesus não era para Jesus. Sabia disso? Talvez você possa estar ao alcance, né, dessa transmissão e dizer assim: esse homem está falando heresia. Aquela cruz não era para Jesus. Você sabe para quem era aquela cruz? Era para Barrabás. Aquela cruz não era para Jesus, era para Barrabás. Só que houve ali, né, um movimento judeu falando crucifica, crucifica, e aí tiveram que colocar Jesus, foi julgado, como se dizia a Escritura, já havia uma profecia que ele teria que ser, né, oferecido como sacrifício para a redenção da humanidade. Então, o que eu descobri? Através, quando Davi escreveu aqui que, né, foi desconjuntado os seus ossos. Jesus, ele foi todo torto para a cruz, porque tiveram que colocar Jesus em uma cruz que não era dele, era de Barrabás. Ou seja, a cruz era feita de acordo com o sentenciado. E como a cruz era para Barrabás, a cruz acabou indo para Jesus. Então Jesus, ele foi para a cruz, sofreu mais ainda. Porque se a cruz ela fosse feita do tamanho de Jesus, ele iria sofrer, de certo modo. Mas a cruz, além de ser uma morte, né, cruel, de zombaria naquela época, foi torturador para Jesus, porque ele foi para a cruz que não era dele. O tamanho não era o tamanho de Jesus. Então ele foi o quê? Todo desconjuntado daquela cruz. Davi vai falar aqui no Salmo. Davi vai dizer que ele perdeu o paladar. Ou seja, ele sentiu sede. Você percebe que Jesus sentiu sede na cruz. É tão provável que ali uns dos soldados molharam ali uma esponja, colocaram ali vinagre, se eu não falo a memória, né? Na boca de Jesus. O salmista vai dizer aqui, ó, minha língua só pegou o meu paladar. Ou seja, sentiu sede. Tudo aquilo que Jesus sentiu, irmãos, foi para demonstrar que você, que talvez esteja passando por alguma situação, que talvez você tenha sentido sede de propósito, sede de objetivo, sede talvez, né, de um carinho, de um afeto, eu quero te falar que Jesus passou por coisas piores. Então essa fase que você está vivendo é apenas uma fase. Ela vai passar em nome de Jesus. Amém? Ela vai passar. Tudo que vem sobre a nossa vida é como uma fase. Nós passamos por ela. Só que aí, qual é o segredo da vida? É como nós passamos diante dessa fase. Essa fase que pega qualquer ser humano que nem esperava. Essa fase que vem para qualquer ser humano, como o Salomão falou, o sol nasce para o justo e para o injusto. Então nós não estamos aqui nessa terra, por mais que nós professamos a fé em Cristo, nós não estamos imunes de passar por essas situações. Mas nós vemos que Jesus passou por tudo isso. Então a campanha do Setembro Amarelo, ela foi criada já no Brasil em 2015. Isso aconteceu nos Estados Unidos em 1994, quando Mike tirou a sua própria vida. Do nada. Aos olhos humanos, do nada. Mas esse jovem já sofria muito dentro do seu interior, dentro da sua alma. A sua saúde mental estava totalmente comprometida. Talvez você que esteja ao alcance dessa transmissão, a sua saúde mental esteja comprometida. Mas através dessa ministração, Deus vai te visitar e vai trazer um renovo sobre a sua saúde mental. Ele vai tirar esse pensamento que não é de Deus sobre a sua mente. E você, ao acordar pela manhã, quando o sol bater no seu rosto, você vai ver que enquanto há vida, há esperança. Eu costumo dizer isso, enquanto há vida, há esperança. Então nós vemos que a campanha do Setembro Amarelo, ela se estabeleceu no Brasil em 2015, 2013, 2015. Um projeto que foi desenvolvido em conjunto com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. O CVV é um Centro de Valorização da Vida. O Conselho Federal de Medicina, CFM, e a Associação Brasileira de Psiquiatria. Então eles formaram, juntaram forças para poder fazer algo pela população.
Nós sabemos que os órgãos públicos, eles não atentam muito para essa área. Essa área é uma área carente. Os órgãos públicos, eles poderiam fazer muito mais para ajudar nessa área chamada saúde mental. Mas nós vemos, uma total escassez quando se fala em saúde mental. A primeira coisa, se você estiver passando muito mal na sua mente, você for para um hospital, eles já vão te enfiar de pirona. Não, isso é uma virose. Isso aí, não, talvez a pessoa precisa ser encaminhada para um terapeuta, para um psicólogo, para um psicanalista. Então, digo de passagem que os profissionais, não todos eles, não estou generalizando, mas a maioria poderiam se capacitar mais nessa área para poder ajudar outras vidas. Porque a saúde mental, na era que nós estamos vivendo, ela está se tornando cada vez mais doente. Então, para isso, há essa campanha do Setembro Amarelo, para que venha trazer, de alguma forma, um alívio para a dor daquele que está vivenciando. Gente, só quem está passando por depressão sabe qual é a dor que está enfrentando. Eu quero dizer que só quem está passando pela dor de uma depressão profunda sabe o que está passando. Porque existe a depressão leve, que todos nós tem dia que estamos com ela. A depressão leve é aquele dia que você não quer ver ninguém, não quer ter visita na sua casa. Tem dia que nós passamos por isso, uma leve depressão. Isso é humano, isso é normal. Nós passamos por isso. Mas aí essa depressão, ela pode se agravar. Se ela se agravar, ela vai se tornar uma depressão média. Essa depressão média já é perigosa, porque automaticamente essa pessoa, ela já vai começando a se excluir dos seus contatos. Ela vai começando a se excluir dos seus grupos a qual ela faz parte. E aí, automaticamente, ela entra numa depressão profunda, aonde vira crônica. Essa depressão, ela virando crônica, aí é onde mora o perigo, porque o próximo passo para uma depressão crônica já estabelecida é o suicídio. Por isso que eu falo, o suicídio não nasce de uma noite para um dia. Depressão leve, que todos nós temos, depressão média, que já é um sinal de alerta, e a depressão profunda, que já é um passo para o suicídio. Então, o Setembro Amarelo, ele vem para nos trazer uma conscientização que nem todo mundo que está rindo não está bem, não quer dizer que está totalmente bem. Aí pode ser uma máscara para mostrar que está forte, porque hoje em dia você compartilhar suas dores é sinal de fraqueza. Hoje em dia você compartilhar suas dores emocionais é sinal de fraqueza. E eu já deixo aqui para você que talvez é líder de alguma igreja, presbítero ou diácono, ou algum oficial da igreja, você que está talvez enfrentando uma dor emocional, seja, amoroso com você mesmo. Você é importante para Deus. Busque auxílio profissional para ajudar você nessa área. Porque você talvez, Deus ele já tenha usado você tremendamente, mas ainda não chegou ao fim. Deus quer te usar muito mais, mas aí você, por não querer expor sua fraqueza emocional, você esconde ela, e aí você faz igual o salmista Davi, vai se desconjurando, vai o quê? Se atrofiando, vai entrando no seu próprio casulo, e aí você corre um grande risco de entrar numa depressão profunda. Já dizem aí os jornais, quantos pastores que se suicidam, quantos líderes, homens, pais de família que se suicidam, por quê? Porque eles se escondem as suas dores emocionais. Dores essas que não está só relacionada, a pecados, não. Dores essas que vêm através, como a pastora falou aqui na frente, de um lar desestruturado, não recebeu o amor afetivo dos pais, carrega dentro de si uma rejeição, dentro de si foi rejeitado por pai, por mãe, e tudo isso são dívidas emocionais que carregamos.
E o ser humano que não revê sua história, como é uma frase de costume de se falar aqui nos púlpitos do Ministério Projeto Restauração, o ser humano que não revê sua história, ele tem uma tendência a repetir. Então, se o seu pai, ou seu tataravô, ou seu bisavô, ele foi uma pessoa depressiva, foi uma pessoa rancorosa, foi uma pessoa que era fechada, que não sabia, você não precisa repetir o quadro dele. Através de Cristo Jesus, você pode se tornar uma nova criatura. Através de Jesus, volto a repetir, você pode se tornar uma nova criatura. Não estou falando de uma nova versão, como muitos falam. Você vai encontrar uma nova versão de si mesmo. O Evangelho, ele não dá essa proposta. O Evangelho, ele apresenta uma nova proposta, uma nova criatura. Não uma nova versão. Não uma atualização de software. Não. É uma nova criatura. Quando você fala de uma atualização de software, você vai ver, passou por uma atualização, um computador, mas o computador é o mesmo. Mas quando Cristo ele entra na vida do ser humano, o amor de Deus Pai, a pessoa se sente, o calor do amor de Deus, ela se torna nova criatura. Porque sobre ela foi derramado o amor de Jesus. Então ali a pessoa não apenas passou por uma atualização, a pessoa se tornou uma nova criatura. Então a dor não é simplesmente um sofrimento. Guarde isso na sua mente. A dor não é simplesmente um sofrimento. A dor é um convite para eu e você crescer, refletir e evoluir. Você que está ao alcance dessa transmissão minha, bote isso na sua mente em nome de Jesus, com todo temor diante de Deus. A dor do sofrimento, não é simplesmente para você ficar como aquele pintinho feio no canto da cama, fechando a janela, não querendo se abrir para o mundo, não. A dor do sofrimento, ela é um convite para você crescer, para você evoluir. Então essa depressão que talvez você esteja vivenciando, por trás dela, Deus quer te fazer você grande. Por trás dela, Deus quer fazer você uma nova criatura. Por trás dessa depressão, Deus quer fazer com que as demandas do passado sejam totalmente lançadas no mar do esquecimento. Porque uma pessoa que sofre de depressão, hoje em dia não é muito se explicado isso, é pouco se explicado isso na internet. Mas o que é uma pessoa ansiosa? Uma pessoa ansiosa, ela está o quê? Ela está no estado de humor ansiosa pelo que vai ainda acontecer. É uma pessoa ansiosa. Uma pessoa estressada, ela está numa condição de quê? Do que está acontecendo ao seu redor. Ela é vítima das circunstâncias da vida, ao contrário ao seu redor. Então ela se torna estressada. Então, pessoa estressada, excesso de presente, muita informação. Pega aí, não é a sociedade que nós estamos vivendo nos dias atuais? Estresse, excesso de presente. Ansiosa, pessoa que é ansiosa demais. Excesso de quê? De futuro. E uma pessoa que se encontra a hora dessa, dentro da sua casa, não querendo se comunicar com ninguém. Depressão, excesso do passado. Ela não está vivendo nem o futuro e nem o presente. Ela está presa ao passado. Ela está presa ao... Eu não ouvi a igreja falando. Ela está presa ao passado. Estresse, excesso de presente. Ansioso, excesso de futuro. Depressão, excesso de passado. E é exatamente o que nós iremos falar nessa noite. Sobre um transtorno mental que tem acontecido já há algum tempo. E que tem chegado dentro dos céticos analíticos.
se chama DEPT. Júlio, o que significa essa sigla DEPT? Transtorno de estresse pós-traumático. O que significa o transtorno de estresse pós-traumático? Pessoas que foram colocadas em situações, foram expostas a situações a qual ela não esperava. Ela presenciou situações na sua vida. E por ela ter presenciado situações na sua vida, ela guardou aquilo para si, ficou registrado na memória, foi lá da caixinha da pré-consciência, ficou guardado lá no inconsciente, e a pessoa hoje, já um adulto, formado, com família, é uma pessoa que carrega dentro de si um estresse crônico. O que é um estresse crônico? O que está por detrás de uma pessoa que está de forma humor? Já viu? Conhece pessoas assim? Que é mal-humorada, que é estressada constantemente. Não é você acordar um dia mal-humorado, não é você acordar um dia que não quer ver ninguém, quer ficar calado na sua. Eu não estou falando desse tipo, porque todos nós temos esse perfil de um dia estar mal-humorado, de um dia não estar querendo falar com ninguém. Todos nós. Aí troca foto do WhatsApp, aí não quer falar com ninguém. Isso é normal, gente. Agora, uma pessoa que vive rancorosa, estressada, mal-humorada, ela foi exposta a algum evento do passado. E eu estive estudando que a maioria foram pessoas, né, que serviram o exército, que foram guerrilheiros, né, pessoas que já serviram a polícia militar, pessoas que já serviram ao quartel-general, né? Esse público foram expostos a bastante situações adversas e acabaram, né, contraindo esse distúrbio chamado DEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Júlio, tem tratamento? Claro que tem tratamento. Se a ciência nos dá ferramentas, imagina a Bíblia. A Bíblia também nos dá ferramenta. Eu não estou falando aqui apenas do lado teórico, eu estou falando do lado também espiritual. A Bíblia também nos dá ferramentas para isso. Então nós vemos que o Setembro Amarelo é algo para a gente pensar nas atitudes das pessoas. Por que aquela pessoa é tão mal-humorada? E aí a gente precisa ter o quê? Ser igual a Jesus, ter um olhar clínico. Eu observo muito nas passagens de Jesus, que Jesus ele falava pouco, mas ouvia muitas pessoas. Mas por que Jesus falava pouco e ouvia muitas pessoas? Porque ele queria saber do histórico da pessoa. Quando ele vai jantar na casa de Zaqueu, né, ele vai o quê? Ele vai querer saber do histórico daquele homem. E através da atitude de Jesus, aquele homem joga tudo para fora. Percebe-se que através de um jantar de Jesus na casa de Zaqueu, ele coloca tudo para fora. Imagina se Jesus não vai jantar na casa de Zaqueu. Zaqueu só iria ver quem era Jesus pela árvore. Mas Jesus falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque é necessário ir hoje jantar na sua casa. Jesus queria tratar com Zaqueu. E aí Zaqueu faz o quê? Através de um simples jantar ou almoço, ele coloca tudo para fora. Jesus, é como já diz aí um livro que é bastante vendido pelo autor, é o maior psicólogo de todos, irmãos. Ele coloca todos os psicólogos e psicanalistas e psicoterapeutas no bolso. Jesus é o nosso psicólogo. Não estou aqui desfazendo dos profissionais que trabalham nessa área, mas Jesus é o nosso psicólogo também. Ele nos ajuda nas nossas demandas. Então, a conscientização e prevenção ao suicídio é um dos meios pelo qual podemos sentir a dor do próximo, ter um olhar clínico para podermos coletar informação. Você sabia que através até do olhar nós conseguimos fazer uma leitura da pessoa? Hoje em dia, através da era da pós-modernidade, da correria do dia a dia, as pessoas têm dificuldade até de olhar nos olhos das outras pessoas. E quando você vai para um cético analítico, o que um psicanalista ele faz? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma leitura do que você fala, né? Até o seu gesto corporal ele vai fazer essa leitura, do gesto corporal.
Se você vê uma pessoa muito agitada, se você vê uma pessoa... Porque nós adultos, nós somos produto daquilo que foi lançado lá atrás, no tempo da juventude, no tempo da adolescência. Nós somos apenas a somatização desse produto. Nós somos um adulto que pisamos no solo infantil. E aí você vê que nós podemos coletar informações a algum grau de sintomas crônicos de depressão. Nós temos essa habilidade, essa faculdade mental de coletar informações. O suicídio, ele pode sim ser prevenido. Nós não podemos baixar a cabeça e dizer assim, não, é normal. Nós não podemos aceitar, o apóstolo Paulo vai dizer, não vos conformeis com este mundo. Se o mundo, a numerologia, a cada ano tem coletado informações do passado, que a cada segundo morre não sei quantas pessoas no mundo, nós, como cristãos, nós não precisamos aceitar essa numerologia. Nós precisamos, sabe de quê? Do Espírito Santo de Deus, precisamos da presença de Deus para poder ajudar outras vidas que estão sofrendo em suas almas. E não somente cuidar do nosso bel prazer. Nós podemos sim, como eu falei, através de um abraço, através de uma mensagem, WhatsApp, bom dia, tudo bem? Porque tudo que um depressivo ele precisa é de atenção. O depressivo, ele não precisa de você vir com jargões montados. Bote isso na sua mente. Se você for visitar alguém que esteja depressivo, não vá com jargões formados. Vá ali como um ser humano. Freud já falava isso nas suas narrativas. Quando você tocar em outra alma humana, seja apenas um humano também. Interessante, né, Manolo? Quando você for tocar em outra alma, seja apenas uma alma humana também. Mostrar que você também tem fraquezas e debilidades e também tem as suas demandas. Então, a pessoa que sofre de depressão, o que ela precisa? De atenção. Para que você se aproxime dela e enxergue o quê? Motivação de viver. Porque a pessoa que ela se suicida, ela não quer morrer. Talvez você nunca ouviu isso. Verdade, Júlio? Com certeza. A pessoa que quer tirar a sua própria vida, ela não quer morrer. Que isso, Júlio? Sério. Ela quer se livrar da dor. Ela quer se livrar da dor. Ela está sufocada. O passado dela está pesado demais na mente dela. Ela está como um CPU que está lotado de vírus. Então ela quer o quê? Ela precisa se livrar disso. Então nesse mês de setembro, nós faremos mais abordagens para que todos nós venhamos compreender, dialogar sobre essa importância de prevenção ao suicídio. Júlio, o que nós precisamos fazer mais? Dialogar. Dialogar somente virtualmente? Não. Dialogar no tato, no apertar a mão, no dar um abraço. Tem gente que muitas das vezes está numa reunião eclesiástica, nem uma boa noite ela dá para o outro irmão. Às vezes o irmão ele está sofrendo depressivamente. Mas aí Deus, através dessa transmissão ao vivo, Deus convida eu e você a nos conscientizar e dar pelo menos uma boa noite. Você sabe por causa de quê? Porque muitas vezes a pessoa sai de uma reunião e ela fala assim, poxa, fulano e fulano não falou comigo, mas Cicrano me deu pelo menos uma boa noite. Pelo menos, oi, tudo bem? Como você está? Só isso, gente. Não precisa de grandes coisas, não. Boa noite, tudo bem? Já não tem uma frase no Rio de Janeiro, que é espalhada em todos os esportes? Gentileza gera gentileza. Então você observa que o mês de setembro é para que a gente venha mais, né? Iniciar com uma reflexão,
com empatia nessa campanha. E é um alerta urgente que praticamente 100% dos casos estão relacionados a doenças mentais que não foram diagnosticadas. Essas doenças mentais, elas não têm um diagnóstico. Eu, como profissional na área da terapia, com dependente químico, da psicanálise, não tem como eu dar um diagnóstico de uma pessoa que está numa depressão profunda, mas através daquilo que eu posso coletar da vida dela, eu posso, existe uma válvula de escape aí desse ser humano. Vem cá, quem foi seu pai? Quem foi sua mãe? De qual lar você veio? Qual foi o tipo de educação você recebeu? Você foi criado por quem? Você teve algum trauma na sua vida? Então você observa que o TEPT, que é o transtorno, né, de estresse pós-traumático, foram pessoas que foram expostas. Então é uma doença mental que nós não temos totalmente um diagnóstico para tratar corretamente, mas nós podemos ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Através dessa transmissão, você não vai sair daqui, nós não vamos sair daqui, você não vai estar aí na sua casa e vai coletar um diagnóstico de uma pessoa totalmente que está com depressão. Mas você vai receber, né, um amor de Cristo dentro do seu coração para poder ajudar essa pessoa de alguma forma. Porque não existe diagnóstico para poder tratar corretamente da depressão. Não existe. Por mais que os médicos venham falar assim, olha, você está com uma depressão profunda, mas ele não dá um diagnóstico totalmente para essa pessoa. Ele não dá. Ah, você está com depressão, agora você vai ter que fazer isso. Não. Ele vai passar ali algumas coisas para ela fazer, uma psicoterapia, um exercício físico, para poder tentar inserir essa pessoa novamente a se ressocializar com a sociedade. Então, nesta noite, nós estamos aprendendo o quê? Aprendendo a se colocar na dor do próximo e a fazer com que essas pessoas que estejam sofrendo com esses distúrbios mental venham sair da condição de depressivo e venham voltar novamente à sua vida rotineira, à sua vida de ressocialização à sociedade. Essa é a nossa missão. É tirar ela do cativeiro. É como Jesus, ele falou isso na Bíblia Sagrada, em Isaías 61. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele está sobre mim para quê? Para quebrar cadeias, para libertar os oprimidos. Então a pessoa que está com esse distúrbio mental, ela está vivendo numa condição de opressão e não de possessão. Você é religioso, não é possessão, é opressão. Não venha querer espiritualizar e dizer que a pessoa está cheia de demônio. Para com isso. Ela pode estar recebendo ali uma opressão de demônios, mas isso não quer dizer que ela está com demônio dentro dela. Existem casos assim. Então você que está ao alcance aí, não tente espiritualizar tudo. Ela pode estar sendo oprimida por demônio, que é diferente de estar possessa de demônios. Pode haver casos que ela possa estar possessa de demônios, claro, mas são raros os casos. A maioria dos casos, ela está sendo oprimida. E por causa de que dela estar vivendo oprimida? Porque ela está carregando fardos emocionais. Por isso que ela se encontra no estado de deprimida. Então a gente vê que já foram registrados mais de 700 mil casos pelo mundo afora. Um alerta urgente para nós todos. Um alerta urgente para nós todos. Eu tenho uma frase muito interessante. Eu gosto muito de estudar as confissões de
de Agostinho de Hipona, que foi um servo de Deus filósofo. Agostinho de Hipona, ele vai escrever uma confissão dele que o nosso coração estará inquieto enquanto nós não repousarmos em Deus. Ele tem uma frase, ele tem uma confissão dele, que inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em Ti, ó Deus. Enquanto essa pessoa não repousar em Deus, saber, você que está aí ao alcance dessa transmissão, nós, seres humanos, nós não estamos no controle. Nós temos essa mania, né, de achar que nós podemos estar no controle de tudo. Só tem um que está no controle de tudo, ó. É papai. Então Deus, ele permite muitas das vezes situações para mostrar assim, ó, você não está no controle. Sou eu que estou no controle, agora vai se tratar. Vai se tratar, põe para fora, confessa, procura uma ajuda. E aqui nós vemos que é um trauma que pode variar. Ele pode variar, seguramente em termos de gravidade, embora que na maioria dos casos a noção de trauma está vinculada a uma ferida ou lesão que deixa algum tipo de sequela, seja ela física, moral, emotiva ou mental. Normalmente, a área da medicina se diferencia entre o trauma físico e o trauma psicológico, embora ambos os tipos são gerados por uma alteração do curso normal da saúde física ou mental de um indivíduo. As causas são situações ou elementos responsáveis de uma alteração, assim como as consequências podem variar de grande maneira. E eu aqui já vou abrir espaço para algumas perguntas. Para pesquisadores, né, os estudiosos do assunto, entre os transtornos mentais associados ao suicídio, o DEPT, como eu já falei, que é o transtorno de estresse pós-traumático, também apresenta depressão, ansiedade, abuso de substâncias. Então, a gente costuma ouvir falar, né? É uma válvula de escape. Então, todo excesso esconde uma falta. Volto a repetir novamente. Todo excesso esconde uma falta. Então, o DEPT, que é um transtorno de estresse pós-traumático, ele tem as suas, né, características, como depressão, ansiedade, abuso de substâncias, entre outros agravos. Também se observa nessa população uma alta prevalência de comportamento suicida. Por que a geração que nós estamos vivendo é tão suicida como em outrora? Por que a geração é tão suicida nos dias atuais? Então observa que nessa população, ou seja, a ideação suicida, o planejamento suicida, ou tentativa de suicídio, ou seja, todas as pessoas, agora eu já entro no contexto da dependência química, todas as pessoas que fizeram uso abusivo das drogas, elas, em algum momento da sua história, eu conversei com pessoas nessa semana, daqui da igreja, que tiveram momentos de querer se suicidar. Então, na maioria, eu posso dizer que 95% dos dependentes químicos não quiseram se suicidar, mas tiveram uma idealização. Tiveram uma ideia. Poxa, talvez se eu tirar minha própria vida, eu me livre desse problema. Então, o suicídio, ele não tem como livrar você do problema. Não vai tirar o problema, pelo contrário, do outro lado você vai encontrar um outro problema maior ainda na eternidade. Então vem comigo nessa transmissão e aprenda que não tem como, você é preciso de ajuda de profissionais para ajudar você a não cometer este ato. Procure ajuda
tem o CVV, procure na internet aí, ó, você que está, mas eu não quero me abrir para fulano, mas eu não quero me abrir para ciclano, vai lá no Google, CVV, tem um número lá que você pode desabafar, ser de valorização à vida, ou você que talvez faz parte de alguma igreja, de alguma denominação, ou de alguma religião, procure uma pessoa de confiança e desabafe. É o lema, cada ano, o Setembro Amarelo me vem com o lema, e neste ano de 2024 ele tem um lema. Qual é o lema de Setembro Amarelo de 2024? Se precisar de ajuda, peça. Se precisar de ajuda, peça. Conclusão. Mesmo cristão, e eu vou abrir a parte para alguém quiser falar. Mesmo cristão, guarde isso, você que está ao alcance dessa transmissão. Mesmo cristão, não está isento dos traumas da vida. Quem foi que disse? Você pode olhar para a Bíblia. Elias teve um problema depressivo, que quis fugir da responsabilidade, quis fugir, teve medo. Ou seja, o medo, a culpa, ela tem se instalado de forma crônica na sociedade a qual nós vivemos. E aí é onde mora o perigo. Porque quando se torna crônica, vira um distúrbio emocional. A pessoa fica desequilibrada emocionalmente. Então, nós vemos que o cristão ele não está isento dos traumas da vida. E nesse caso, pode desenvolver um TEPT. Pessoas que foram abusadas sexualmente, pessoas que passaram, expostas a situações que, quando lembram, a memória está lesada na memória. Porque quando lembra daquele fato, aquilo dói. E nós, seres humanos, nós recebemos uma proposta de Cristo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci os traumas, eu venci tudo aquilo que está sobre o mundo. Jesus venceu o deserto, Jesus venceu a calúnia, Jesus venceu a humilhação, Jesus venceu tudo isso. E Ele nos deixou o exemplo. Então você que está ao alcance dessa transmissão, é possível você vencer sim a depressão. É possível você vencer sim esse trauma que talvez você carrega dentro do seu psicológico. Então, o cristão ele pode desenvolver o TEPT e produzir somente ideias suicidas. Quem foi que disse que o cristão não pode ter uma ideia de querer se suicidar? Júnior, mas eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Mas por causa de um evento lá atrás que não foi tratado juntamente com o Espírito Santo de Deus, você pode ter uma ideia. Não o ato de suicídio, mas uma ideia. Olha só, existe uma diferença de se suicidar, existe uma diferença de uma ideia. O suicídio ele não parte da noite para o dia, como eu já falei. Ele nasce de uma ideia. Mas por que essa ideia? Por causa de algum trauma que não foi sanado. Não foi sanado. Tem uma conclusão aqui nessa palestra do mês de setembro, que se precisar de ajuda, peça, é que nisso devemos nos valer da palavra de Deus, que nos garante subsídio suficiente para se crer na habilidade divina em nos fazer desvencilhar de toda e qualquer perturbação que possa afligir a nossa alma. Ou seja, o Evangelho das Boas Novas nos dá essa ferramenta de se desvencilhar do passado. A proposta do Evangelho das Boas Novas é nos desvencilhar do passado e viver o novo de Deus. O melhor a se fazer é ajudar aqueles cuja mente está entorpecida. Já viu a mente de um usuário de depressivo quando está entorpecida? Ela não consegue associar a realidade. A realidade dela está totalmente fora do ar.
é uma pessoa que se encontra depressiva. A realidade dela está o quê? Fora do ar. Você pode chegar, pode falar, mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, e você vai lá, e faz como Jesus, vai lá jantar com ela, vai tomar um café com ela, fala assim, não, eu vou fazer um café para você, eu vou fazer a janta hoje à noite, olha quantos momentos bons você já viveu. É fazer, como a Bíblia fala, trazer à memória aquilo que vai nos dar esperança.